Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Reavivados por Sua Palavra. Você está olhando e está dizendo assim, cadê ele? Cadê o pastor Ronaldo? Como eu mencionei ontem, o pastor Ronaldo está em viagem e eu vou estar com você nos próximos 18 dias. É um privilégio podermos juntos estudar a Palavra de Deus. Aqui no programa Reavivados por Sua Palavra, nós estudamos um capítulo da Bíblia por dia. Quero te motivar a ler atentamente, a mergulhar no texto bíblico. A Bíblia é um livro para ser lido, mas também é um livro para ser estudado. Sempre gosto de mencionar que está tudo bem a gente ter aquela, sabe, a caixinha de promessa, aquele texto específico que a gente lê ou que a gente posta. Está tudo bem, não tem problema. Agora, mergulhar no texto, analisar o seu contexto, ver as palavras que se repetem, qual é o grande objetivo do autor bíblico naquele texto ali, qual é a sua estrutura de linguagem. Ou seja, está falando de uma profecia, está falando de uma poesia, é uma história. Essa profecia é uma profecia clássica, específica para aquele lugar, para aquele momento, para aquela pessoa, ou é uma profecia apocalíptica? Complicou demais? Você vai perceber que é simples. Por exemplo, estamos lendo no livro de Ezequiel uma profecia que é a profecia clássica, era específica para aquele momento. Só que nós podemos ter algumas aplicações que estão relacionadas ao futuro. Como nós vimos ontem, Gog e Magog não se faz a aplicação, mas lá em Apocalipse capítulo 20, João faz referência usando a mesma linguagem, ou seja, todas as nações que se reúnem para investir contra o povo de Deus nos últimos dias. Já comecei falando demais, né? Porque agora quero parar um pouquinho, a gente já vai estudar isso, agora no capítulo 39, tá? A gente vai ampliar, porque o capítulo 38 e o capítulo 39 do livro de Ezequiel, eles estão relacionados, tá? É uma sequência. Mas eu quero te motivar, se você quer estudar mais a Bíblia, entender mais da palavra de Deus, eu quero te motivar a pedir a nossa revista Esperança. Está aqui, ó. Eu viro para essa aqui? Aqui, ó. Olha, quando a gente prepara as nossas revistas, que são guias para você entender mais da Bíblia, a gente tem um objetivo, que você se aprofunde no texto bíblico e descubra que planos o Senhor tem para a sua vida. E na revista Eu Creio, você vai encontrar aqui princípios que são importantes para aquele que diz assim, eu quero conhecer o cristianismo, eu quero saber o que é ser um cristão. Então são princípios que norteiam, que mostram. Então como é que você pede? Agora. Mande uma mensagem por nosso WhatsApp, é o 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49. E aproveita e assiste a Escola Bíblica, porque a gente está estudando a revista Eu Creio lá. Por que eu estou falando Escola Bíblica? Porque eu tenho a alegria de apresentar de segunda a quinta às 7h30 da noite, aqui na TV Novo Tempo, o programa Escola Bíblica. E aí lá a gente vai destrinchando, olhando com detalhes cada parte desse estudo, tá bom? Então assiste o Reavivados de manhã e à noite Escola Bíblica. Que tal? Olha, eu vou para o intervalo e na volta nós vamos estudar o capítulo 39 do livro de Ezequiel. Mas eu quero dizer para você, não esquece de entrar no nosso canal no YouTube. São 520 mil seguidores, vamos aumentar esse número, vamos levar a palavra de Deus a mais pessoas, em mais lugares, a todo momento, todo o tempo, tá bom? Intervalo, rapidinho, eu já volto. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Reavivados por Sua Palavra. Aqui nós estudamos um capítulo da Bíblia por dia. Eu fui para o intervalo te motivando a seguir a gente no nosso canal no YouTube. São mais de 520 mil seguidores. Compartilhe. Vamos levar esta mensagem a todos os lugares. E entender o texto bíblico, né? Nos aprofundarmos no texto bíblico,
descobrirmos qual é o propósito que o Senhor tem para nós através da sua palavra. Estamos no livro de Ezequiel, esse é conhecido como um dos profetas maiores, pastor Ronaldo já estudou boa parte dele, estamos na parte final. Ontem nós analisamos o capítulo 38, onde nós temos aqui a profecia contra Gog, da terra de Magog. A gente não tem, como eu mencionei, como descrever o que significam essas nações, mas de alguma forma é como se fosse uma liderança que investe contra o povo de Deus após o exílio, quando o Senhor está restabelecendo esse povo. E o Senhor aqui profetiza e diz para Ezequiel profetizar, né, que esses povos e toda a investida contra o povo de Deus seria em vão, porque o Senhor agora se levantaria para defender. E eu mencionei ontem que essa era uma profecia condicional, porque o povo deveria se voltar ao Senhor, o povo deveria voltar às suas origens, deveria adorar verdadeiramente ao Senhor, deveria abandonar os seus feitos equivocados. E quando a gente estuda a história, a gente vê que quando o povo sai do cativeiro, de alguma forma, eles transformam a vida religiosa em uma vida oprimida. Por isso, quando Jesus vem, a forma como Jesus apresenta verdades da palavra, que já tinham sido apresentadas, para eles é uma coisa fora do comum. Em realidade, eles se desviam do Senhor, vão para o cativeiro. Quando saem do cativeiro, tornam a religião uma religião meritória, com medo de que retornassem para o cativeiro. Eles acrescentam ao princípio religioso aquilo que não era a verdade da palavra. Então, eles não cumprem aquilo que o Senhor havia predito. Então, hoje nós vamos continuar. A gente viu ontem que o Senhor deixa claro, através dessa profecia, que sempre haverão investidas contra o povo de Deus. E a gente viu historicamente, houveram investidas contra Jesus Cristo, quando a gente vai à profecia, houveram investidas contra o seu povo e haverão investidas no fim do tempo para aquele que for fiel. Ou seja, sempre haverá perseguição quando alguém decidir, eu quero ser do Senhor. E eu mencionei ontem, talvez você está passando por um momento assim de perseguição por fazer a vontade do Senhor. Continuo o capítulo 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize, assim diz o Senhor. Essa expressão se repete, eu mencionei ontem, que essa é uma profecia que o Senhor está dizendo assim, eu estou dizendo isso para você. E a expressão aqui, profetiza ainda contra Gog, ou seja, o Senhor ainda tem detalhes para serem apresentados sobre este acontecimento. Verso 2, far-te-ei que volvas e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Interessante essa linguagem, até um pouco poética, né? A descrição, eu tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. O que o Senhor está dizendo aqui? O que o Senhor quer que Ezequiel diga para o seu povo? Que ele lutaria pelo seu povo. Ele tiraria aquele armamento que estaria sendo investido contra o povo de Deus. Existem momentos na vida da gente que nós não sabemos o que fazer. Como o rei Josafá diz lá no livro das crônicas, que quando vinha grande multidão contra eles, ele diz assim, ele reúne o povo e diz, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Existem determinados momentos na vida que nós não sabemos o que fazer e é neste momento que o Senhor luta por nós. E o Senhor lá, através do profeta Jaziel, diz para Josafá diz para o povo que amanhã eles vão ficar parados, porque eu vou dar o livramento para vocês. Estou falando para você nesse momento que talvez já tenha feito tudo, já tenha lutado, já tenha procurado todas as soluções para determinado problema,
você não sabe mais o que fazer, para onde ir, que caminho tomar. Essa é a hora de colocar nas mãos do Senhor. E colocar nas mãos do Senhor não significa que nós não estamos assumindo o nosso compromisso. Não, não é isso. Colocar nas mãos do Senhor significa: Senhor, eu fiz tudo o que deveria ter sido feito. Agora eu não sei mais o que fazer. Faça alguma coisa por mim. E é nesse momento aqui, exatamente nesse momento, que o Senhor está dizendo através do profeta Ezequiel que ele tiraria o arco da mão esquerda daqueles que estavam investindo contra o seu povo, e ele faria cair as flechas da mão direita. No verso 4 ele diz assim: nos montes Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, os povos que estão contigo, a espécie de aves de rapina, os animais do campo, eu te darei para que te devorem. Cairão em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor. Mais uma vez repete a expressão que quem está dizendo aquilo é o Senhor. E quando o Senhor diz alguma coisa, você pode ter a certeza de que isso vai se cumprir. Quando o Senhor diz que vai acontecer, isso vai acontecer. E ele repete no verso 6, na última parte: e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor. Como eu mencionei ontem, a repetição dessa expressão está associada à vindicação, ou seja, à revelação do caráter e da justiça divina. Porque quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, nós temos a tendência de dizer: Senhor, por que isso aconteceu? Por que o Senhor nos abandonou? Por que o Senhor esqueceu de nós? Essas situações inexplicáveis que nós passamos, e nós temos a tendência de dizer: por que, Senhor? Por que o Senhor me abandonou? Por que aconteceu isso comigo? Em realidade, o texto está dizendo assim: é o caráter de Deus que está sendo vindicado. Por isso que o Senhor está dizendo: todos reconhecerão que eu sou o Senhor. Sabe por quê? Nós não podemos definir que Deus é o causador das coisas ruins que acontecem na nossa vida. Existem muitas variáveis, porque o sofrimento chega, porque as coisas acontecem. Mas a gente tem a tendência de culpar a Deus diante dessa situação. Normalmente nós fazemos. Mas olha, são as nossas escolhas, as escolhas das outras pessoas, o mundo de pecado que a gente vive e as investidas do mal. É isso que o capítulo 39 quer apresentar. Existe uma investida do mal contra o povo de Deus, mas eu lutarei por vocês. Sequência, a partir do verso 11, ele começa a dar o desfecho final, o que aconteceria com aquele povo. E mais uma vez vai repetir lá no verso 13, ele vai dizer assim: sim, todo o povo da terra o sepultará. Ser-lhe-ás memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor. Verso 17, tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor, dize às aves, toda a espécie, todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós. Sacrifício grande nos montes de Israel. Verso 21, manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo. Essa expressão é significativa aqui, porque o juízo de Deus é perfeito. E ele, na sequência ele diz assim: o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Às vezes a gente tem dificuldade e a gente até separa, né? O Senhor é misericórdia, mas o Senhor é justiça. Quero dizer para você que a nossa visão ocidental, de influência grega, né, que a gente divide e quer sistematizar as coisas. E a gente tem a dificuldade de olhar para Deus como um só. Assim como a gente tem dificuldade de olhar para a vida como uma só, né? Não existe separação de um indivíduo que crê e da sua vida. Aquilo que ele crê é a vida.
diferente, por exemplo, no nosso ambiente, quando nós vamos para a igreja em determinado dia, ou estamos num momento de comunhão, de entrega, de reflexão, quando nós tiramos aqui esse momento para assistir o programa, ou ler a Bíblia, fazer o devocional, e aí eu saio para o trabalho, parece que existe a separação, né? Um era o indivíduo que estava aqui orando, estava lendo a Bíblia, e o outro é o indivíduo que sai para trabalhar. Um é o indivíduo que estava orando, lendo a Bíblia, e o outro é o indivíduo que vai para o esporte, vai jogar uma bola, né? A gente tem a tendência de separar. Na visão bíblica oriental não existe essa separação. O que eu sou, na minha vida espiritual, é o que eu sou, porque não existe separação. Por isso, quando eu estou dizendo que Deus é justo e misericordioso, isso é uma coisa só. No meu olhar, eu estou separando misericórdia e justiça. E eu quero dizer para você que Deus é justo. E tudo que Ele faz e tudo que Ele fará está relacionado ao seu amor, porque amor e justiça fazem parte do seu caráter. E talvez eu estou falando para você que esteja necessitando que o Senhor faça justiça. Tenha certeza, Ele fará. Ele fará. Que o Senhor não fecha os seus olhos, porque Ele olha com amor, mas esse amor é justo. Não existe essa separação. Não existe esse momento de dizer assim, ó, agora Ele foi misericordioso e agora Ele está sendo amoroso. Não. Misericórdia e justiça andam juntos. Nós vivemos num mundo de injustiça. Nós carecemos que o Senhor atue de forma poderosa, mostrando que Ele é justo. E nesta profecia, Ele estava dizendo, se vocês seguirem os meus caminhos, a minha justiça recairá sobre todos aqueles que perseguem vocês. Seja fiel ao Senhor. Esteja com Ele em todos os momentos. Por mais que o momento seja ruim, esteja com Ele, esteja ligado a Ele, porque a sua justiça será revelada. Você pode acreditar. Na sequência, saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim. E eu escondi deles o rosto e os entreguei nas mãos dos seus adversários. E todos eles caíram à espada. O Senhor está revelando aqui a razão pela qual aquele povo, o povo de Deus, havia ido para o exílio. E todos saberão. Porquanto assim diz o Senhor, agora tornarei a mudar a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. O Senhor revela sua indignação por aquilo que o povo havia feito, o povo de Deus. E o Senhor revelaria. Mas agora, no verso 25, Ele está dizendo que Ele mudaria a sorte, ou seja, Ele restauraria o seu povo. Estou falando para você nesse momento que talvez tenha se afastado dos caminhos do Senhor. Você que tenha escolhido espontaneamente fazer outras coisas, ir em outra direção. E o Senhor não aceita isso, mas o Senhor não abandona, o Senhor não deixa. O Senhor quer mudar a sorte. Dá para entender a expressão mudar a sorte? Quer mudar a situação. O Senhor quer mudar a sua situação. O Senhor quer mudar o momento que você está vivendo. E você deseja hoje, nesse dia, ir diante do Senhor e dizer assim, Senhor, por favor, muda o meu caminho, muda a minha realidade. Eu fiz escolhas equivocadas. Talvez esse seja um aspecto importante para aquele que deseja ter um novo momento. Reconhecer que havia feito uma escolha errada. Reconhecer que havia se equivocado. Reconhecer os erros cometidos.
É fácil? É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Não é simples. Sabe por quê? Porque nós somos orgulhosos, nós nos enchemos a nossa visão achando que nós sabemos o que é correto. E chegar e dizer assim, errei, não é simples. Talvez o grande exemplo para isso é a gente como pai, achando que a gente sabe todas as coisas, a gente reconhecer que nós nos equivocamos com os nossos filhos e chegar e dizer assim, me perdoe, eu errei. Nossa autossuficiência, nosso orgulho às vezes fecha os nossos olhos para isso. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde para reconhecer. Nunca é tarde para dizer eu errei e dizer, Senhor, muda meu caminho. Você deseja isso nesse dia? O Senhor deseja mudar a situação. O Senhor deseja te dar uma nova oportunidade, como estava profetizando para esse povo. E eu quero orar neste momento. Você pode escrever aí, se você está assistindo a gente pelo YouTube, escreva. Eu desejo que a minha situação seja mudada. Eu desejo reconhecer os meus erros. Eu desejo pedir perdão e começar de novo. Você quer isso? Vamos orar? Pai, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor deseja mudar a situação que nós vivemos, perdoar os nossos erros e dar um novo caminho. Por isso entregamos nossa vida para Ti nesse dia. Nos dê, através do Espírito, capacidade de dizer, Pai, errei. Eu clamo por isso em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos nesses momentos. Foi muito agradável. Eu espero que o seu dia seja um dia muito abençoado, muito feliz. Não esqueça de compartilhar essa mensagem com seus amigos, seguir a gente no YouTube e a gente se encontra amanhã aqui, mais uma vez no programa Reavivados por Sua Palavra, lendo um capítulo da Bíblia cada dia. Educar é uma arte. Dentre os grandes desafios está a tarefa de equilibrar o amor e a correção. No estado do Pará, onde moro, conheci uma história muito interessante de um juiz chamado Vanderlei de Oliveira, o qual trabalha com menores infratores. O que me chama a atenção em sua atuação é que, para ser justo, ele precisa condenar os jovens que cometeram alguma infração, encaminhando-os para a reclusão. Porém, por ser cristão, após a sentença ele vai até eles e lhe apresenta a Bíblia. Em sua trajetória profissional encontra-se diversas histórias de jovens que testemunharam o peso da justiça, mas também a liberdade do amor vindos da mesma pessoa. Interessante é que o amor e a justiça se encontram no capítulo 39 do livro de Ezequiel. O texto bíblico revela que Deus permitiu que o povo de Israel fosse para o cativeiro como consequência pelos erros que haviam cometido. Mas após o juízo, o amor se manifestaria. A partir do verso 25 lemos: Portanto, assim diz o Senhor Deus: Agora tornarei a mudar a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Saberão que eu sou o Senhor seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações e os tornei a juntar para voltarem para sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. A Bíblia é clara ao mostrar que Deus não retira as consequências de nossas escolhas. Por ser justo, Ele permite que nasça no jardim de nossa existência os frutos das árvores plantadas por nossas escolhas. Porém, por ser amor, Deus não nos abandona em meio ao sofrimento do caos construído por nós. Ele nos acolhe e nos levanta para reconstruirmos a vida. Sim, Deus não abandona seus filhos, mesmo quando estes falham com Ele. Por isso tenha certeza hoje que, embora os seus pecados deixem Deus triste, jamais Ele se esquecerá de você. Pois qualquer pecador que olhar para o céu em busca de perdão, ouvirá uma voz suave lhe dizendo: Eu te amo.